Olá, turma, tudo bem? A partir de hoje iremos falar sobre alguns ramos do direito, dar noções introdutórias a respeito a alguns ramos do direito, tá? Uma espécies do direito, como o direito do trabalho, o direito empresarial, o direito administrativo, o direito constitucional e o direito tributário. Lembrando, serão noções introdutórias, noções básicas, tá? Que servirão para vocês durante, tá, toda a trajetória do curso de Ciências Contábeis. Tranquilo? E para tanto, gente, hoje iremos iniciar falando sobre o direito do trabalho. Antes de adentrarmos propriamente dito no direito do trabalho, no conceito do direito do trabalho, é interessante nós falarmos, gente, tá? Rememorarmos, lembrarmos que a questão do trabalho humano, tá, vem desde a antiguidade. Turma. Eu falar em trabalho humano é desde a antiguidade, onde nossa sociedade, tá, era uma sociedade escravocrata, certo? Onde o escravo, a pessoa, o ser humano trabalhava sem ter direito a nada, tá? Muitas vezes até sem ter direito à comida ou à água. Chegou-se ao cúmulo na antiguidade, gente, de de o escravo ser enterrado vivo pelos seus donos. Tá? Graças a Deus isso ficou para trás. Houve uma evolução. Surgiu então a figura do direito do trabalho. Pergunta-se, o que é direito do trabalho? Turma, direito do trabalho, tá? É o conjunto de normas, é o conjunto de direito do trabalho, é o conjunto de normas reguladoras da relação de emprego. Tá? Então, é um conjunto de normas que regulam a relação de emprego no contexto individual ou no contexto coletivo. Tá? Então, ela vai regular o direito do trabalho, regula, tá, o ramo do direito, o ramo da ciência jurídica, que regula as relações de emprego, sejam elas de cunho individual ou de cunho coletivo. Certinho, gente? Beleza. Ivo, e as fontes do direito do trabalho? Lembrando, turma, fonte. O que é fonte? Fonte é de onde brota, tá? De onde surge algo, não é isso, turma? Quando nós falamos uma fonte de água, é de onde surge aquela água, onde brota aquela água. Então, fontes do direito é de onde surge o direito. Fontes do direito do trabalho, turma. Que são fontes do direito do trabalho? São os meios, turma, pela qual nascem as normas jurídicas inerentes à relação de trabalho, inerentes à relação de emprego. Isto é, turma, são as formas pelas quais as normas jurídicas surgem no ordenamento jurídico, tá? São as formas pelas quais as normas jurídicas que dizem respeito à relação de emprego, à relação de trabalho, surgem no ordenamento jurídico. Certinho? As fontes podem ser fontes formais ou fontes materiais. Vocês podem perguntar, Ivo, o que vem a ser fonte material? Vamos lá, turma. Fonte material são os fatores sociais, tá, que influenciam o legislador na elaboração de uma norma. Tá? Então, fontes materiais, turma, são os fatores sociais que incentivam, tá? Que inspiram o legislador na criação de uma norma, na criação de uma lei. Um exemplo
de uma fonte material do direito do trabalho, turma. A revolução social. Um outro exemplo, a luta de classes. Tá? São exemplos de fontes materiais do direito do trabalho. Perfeito? Legal. E as fontes formais, turma? Por que são fontes formais? Gente, fonte formal é como a norma jurídica vai se apresentar para o mundo. Por isso que ela é chamada também de fonte de revelação. Tá? Então, fontes formais são aquelas que constituem a exteriorização da norma jurídica. São os meios de revelação, tá? De transparência da norma jurídica. Como ela vai se apresentar para a sociedade, para o mundo. Tá? Repetindo, por isso que nós chamamos, tá? Muitos doutrinadores consideram as fontes formais, e é correto, como uma fonte de revelação. Tá? Elas podem ser, turma, autônomas ou autônomas. O que vem a ser fonte formal autônoma, turma? São aquelas em que existe a participação, do destinatário da norma. Isto é, a participação daquele a quem a norma será aplicada. Tá? Um exemplo, os costumes. O outro exemplo, o acordo e a convenção coletiva de trabalho. São exemplos de fontes formais autônomas. Beleza, gente? Tranquilo? E as fontes formais heterônomas? São aquelas, turma, tá? Que têm origem a partir de terceiros. Isto é, não há participação do destinatário da norma. Tá? Um exemplo. A lei, um decreto-lei, certinho? Nessa aqui, gente, há participação nas normas formais heterônomas, há uma participação efetiva do Estado. Tá? Há uma participação efetiva do Estado. Exclui-se a participação, turma, do destinatário da norma, do destinatário da lei trabalhista. Tranquilo? Beleza. Vamos falar agora um pouquinho do que vem a ser empregado e empregador, turma. Empregado, turma. O que é empregado? Turma, empregado é a pessoa física que presta serviços de forma pessoal, não eventual, remunerada e subordinada. Tá? Então, empregado é aquela pessoa física, aquela pessoa que presta serviço, tá? Aquela pessoa, lembre, pessoa física, que presta serviço a alguém, tá? De forma pessoal, não eventual, remunerada, isto é, recebe um salário, e subordinada. Tranquilo, gente. Turma, a partir desse conceito de empregado, nós podemos tirar, tá, alguns requisitos. Requisitos que são obrigatórios para que a pessoa seja considerada empregada. Que requisitos são esses, turma? Vamos lá. Primeiro requisito, ser pessoa física. Segundo requisito, turma, a pessoalidade. Terceiro requisito, turma, a habitualidade. Quarto requisito, turma, a onerosidade. E o quinto requisito, a subordinação. Vamos falar rapidamente de cada um. A pessoa física, gente. O que significa esse requisito? Diz que apenas a pessoa humana é capaz de realizar um trabalho. Então, somente a pessoa humana
é capaz de realizar um trabalho. Vocês podem pensar, professor, mas os animais não realizam o trabalho? Não, turma. Eles não realizam o trabalho. Eles são instrumentos como o trabalho é realizado. Eles servem como instrumentos para a realização da atividade laboral. Mas ele por si só não pode ser considerado empregado como próprio pessoa física, tá? Dizendo pessoa física, só a pessoa humana. Não esqueçam desse detalhe, tranquilo? Beleza. Segundo requisito, a pessoalidade. E o que significa isso? Pessoalidade. Gente, esse requisito significa dizer, tá, que o trabalhador não pode fazer-se substituir por outrem, tá, em sua atividade laboral. Tá? O caráter, tá? A contratação dele tem um caráter personalíssimo. Tá? Então, ele não pode transferir aquele trabalho para outro. Eu firmei e fui contratado para prestar um determinado serviço. Essa contratação é um caráter personalíssimo. Só eu poderei realizar. Eu não posso dizer, mandar meu filho para realizar essa atividade. Tá? Isso significa a pessoalidade. Terceiro requisito, a habitualidade ou a não eventualidade ou a continuidade. O que significa isso, turma? Significa, turma, que há que se levar em consideração a frequência com que o trabalhador, com que o empregado, tá, executa seus préstimos em relação ao número de dias que este poderia ser exigido. Então, gente, não eventualidade, habitualidade e continuidade significa que, para que seja considerado empregado, a pessoa tem que trabalhar de maneira contínua, sem aquela quebra. Não é algo esporádico. Tranquilo? Beleza? E a quarta, melhor dizendo, o quarto requisito, turma, que fala da onerosidade. Onerosidade tem a ver com o salário, tem a ver com a remuneração. Tá? O que significa então isso aí, gente? Que o empregador, o tomador de serviços, tá, assume a obrigação, tá, de pagar, de fazer ou não fazer algo. Tá? Então, o empregado, tá? A pessoa para ser considerada empregada, tá? Ele vai realizar determinada atividade em troca de uma remuneração, seja ela, tá, monetária, seja ela através de uma cesta básica, tá? Ele vai receber algo em troca do trabalho realizado, tá? Isso que significa esse requisito da onerosidade, certinho? E o quinto e último requisito, gente, diz da subordinação. Gente, quando eu penso aqui, subordinação tem a ver com o quê? Vem logo à mente o quê? Ordem, né? Obediência, não é isso? É exatamente isso, gente. Então, subordinação significa, turma, que o empregado, que o trabalhador, tá, cumprirá as ordens, tá, que lhes são dirigidas pelo empregador, tá? Então, para caracterizar o último requisito, para caracterizar o empregado é justamente a subordinação. É o cidadão estar sujeito ao recebimento de ordens de outrem. Quem é esse outrem? Seria justamente do empregador, do tomador de serviço, daquele que contrata o cidadão para prestar determinado serviço. Tranquilo? Beleza. E o empregador está falando tanto de empregador, tomador de serviço. O que é isso aí, Ivo? O que significa empregador? Turma, o empregador é a pessoa física ou jurídica, tá?
que assume os riscos da atividade econômica. Tá? É a pessoa física ou jurídica que assume o risco da atividade econômica, que admite, tá? Que dirige, que assalaria, que paga, tá? A prestação pessoal de um serviço. Certinho, gente? Então, turma, o empregador é uma pessoa física ou pessoa jurídica que contrata alguém para prestar um serviço. Contratação esta que vai gerar uma remuneração para o contratado, para o empregado. Certinho? É interessante nós destacarmos, turma, que existem algumas profissões que são equiparadas, tá, a empregador. Como, por exemplo, tá, o profissional liberal. Outro exemplo, a instituição de beneficência, tá? As associações religiosas. Tá? Então, essas são equiparadas a empregador. Certinho, turma? Então, empregado é aquela pessoa que presta um serviço a alguém, tá? De maneira pessoal, pessoa física, que presta serviço a alguém de maneira pessoal, tá? Em não eventual, tá? Algo contínuo, certo? Sujeito a uma remuneração e está subordinado a quem a contratou. Isso é empregado. Empregador é aquela pessoa física ou jurídica que contrata alguém para prestar determinado serviço. Tranquilo, turma. Bem básico, tá? É o que cabe nesse momento vocês saberem justamente essas noções introdutórias do direito do trabalho, esses conceitos básicos. Tranquilo? Então, obrigado, até a próxima, abraço.